Olá, pessoal. Estamos na nossa aula 4 agora, e assim como a aula 3, o objetivo dela é mais passar alguns conceitos introdutórios mesmo, caso você não tenha muita familiaridade com planilhas, apenas para você não ficar perdido nas aulas seguintes. Caso você já tenha aí experiência com Excel, com planilhas Google, talvez essa aula soe desnecessária, você pode quase pular praticamente, mas é realmente para ajudar mais, caso seja um mundo novo para você, tudo que eu vou apresentar. Então, eu vou falar de noções básicas de células, fórmulas, como arrastar fórmulas e como travar fórmulas. Primeiro item, noções básicas de células. Como vocês podem ver, a planilha do Google ela tem vários quadradinhos, que é dentro desses quadradinhos que eu coloco informações numéricas, textuais, todo tipo de coisa. Esses quadradinhos são as células. Então, basicamente, toda a planilha ela é composta por milhares e milhares de células, talvez até milhões. E, como vocês podem ver, se estende para a direita, se estende para baixo, enfim. E toda célula ela tem um código, que depende da localização dela na planilha. Então, vocês podem ver que aqui em cima tem várias colunas, né? A, B, C, D, E, etc. Aqui tem várias linhas, que vai descendo do 1 até lá embaixo. Então, por exemplo, essa célula que está selecionada aqui, ela é a célula C7. Por quê? Porque ela está na coluna C, na linha 7. Se eu, durante o decorrer do nosso curso, falar, olhe para a célula F2, eu estou me referindo aqui, porque é a coluna F e a linha 2. Então, super tranquilo. Lembrando que eu também posso selecionar várias células. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu clico na C3 e segurando o mouse arrasto para baixo até a C7. E eu posso fazer isso de forma bem dinâmica, né? Eu poderia clicar aqui, arrastar aqui e mover para cá, mover para baixo, enfim. Lembrando que os atalhos de Ctrl Z funcionam no planilhas Google normal também. Então, basicamente, isso são células e códigos de células. Agora, falando um pouquinho sobre fórmulas. O Google Finance, o comando Google Finance é uma fórmula. Então, quando eu digito igual e Google Finance na sequência, isso vai me dar uma série de atributos e coisas que eu posso fazer com essa fórmula que eu vou falar durante o curso. Mas só para dar alguns exemplos um pouco mais simples, para você não ficar perdido, digamos que eu tenha aqui o número 20, o número 100 e o número 200. E eu quero obter a soma desses números. Nesse caso, aí existe uma fórmula chamada soma, que se eu digitar igual e depois digitar soma e colocar um parênteses, por que o parênteses? Porque ele vai ser... Eu sempre coloco parênteses depois que eu digito o nome da fórmula para eu indicar para o Google que eu quero colocar os atributos da fórmula. Vocês podem ver que aqui embaixo tem uma explicaçãozinha de qual é a estrutura da fórmula, e se eu clicar em expandir, vai me deixar de forma ainda mais detalhada o que essa fórmula faz. Então, no caso da soma, retorna a soma de uma série de números e ou de células. Ou seja, eu tenho aqui valor 1, que é o primeiro número intervalo a somar. Então, eu poderia vir aqui, clicar na I4 até a I6. Veja que já dá o resultado prévio aqui em cima, né? 320. Fecho o parênteses, que aí eu indico para o Google que eu estou terminando a minha fórmula. Dou Enter e vai aparecer aqui 320. Então, só recapitulando. Fórmula é um comando que faz alguma ação específica. Então, nesse caso, a fórmula soma faz a ação de somar. A fórmula Google Finance vai fazer outras ações completamente diferentes, de retornar informações do mercado financeiro. Outro exemplo, eu poderia substituir a soma e colocar apenas a palavra média, que vai me retornar a média desses três valores que já estão descritos aqui. Então, 106,66666, etc. Voltando à fórmula de soma, outra coisa que é interessante sobre as fórmulas é que elas possuem parâmetros obrigatórios e opcionais. Então, como vocês podem ver aqui, na estrutura da fórmula soma, o valor 1 ele é obrigatório, que é o primeiro número ou intervalo a somar, e o valor 2 ele é opcional. E aqui diz que é opcional e reproduzível. O que isso quer dizer? Primeiro, se eu colocar ponto e vírgula aqui, isso significa,
antes do parênteses, porque eu ainda estou na minha fórmula. Quando eu fecho o parênteses é porque eu terminei a minha fórmula. Então, antes do parênteses, eu posso colocar um ponto e vírgula, que vai para o meu valor 2, e poderia digitar o número 100. Ou seja, essa fórmula agora ela está somando tanto isso daqui, quanto o número 100 que eu acabei de digitar. Ou, outro exemplo, eu posso botar o número 50 aqui, e aí aqui eu tenho a soma dessas 3 células, ponto e vírgula o número 100, ponto e vírgula o número 50. E agora está dando a soma de tudo isso daqui, mais o número 100 que eu digitei dentro da fórmula. Ou seja, quando a fórmula diz que ela é reproduzível, isso quer dizer que eu posso colocar infinitos valores. Eu posso colocar ponto e vírgula outra célula, ponto e vírgula outro valor, e assim por diante, que a fórmula ela sempre vai somar tudo. E lembrando que é opcional. O fato de estar em colchetes indica que isso tudo é opcional. Eu só preciso, para a fórmula minimamente funcionar, ter pelo menos um valor inicial, que era esse daqui. Lembrando que fórmulas também eu posso mesclar ela com outras fórmulas e outros comandos. Então, por exemplo, eu posso ter soma menos 100. Eu posso subtrair 100 dessa minha fórmula. Eu posso ter, por exemplo, eu quero fazer a média disso com a soma disso. Então, eu vou igual, nunca se esqueçam do igual no começo da fórmula. Igual, média, seleciono os 3 valores, fecho parênteses, mais soma, abro parênteses, da F4. Fechei, está aqui o valor no final. Então vocês podem ver que uma única célula pode ser bem versátil, eu posso botar várias fórmulas, eu posso mesclar essas fórmulas, e a gente vai fazer isso no nosso treinamento aqui do Planilhas Google. Então, agora você já sabe o que é uma fórmula e alguns conceitos básicos para poder utilizar ela no dia a dia. E eu vou falar também um pouquinho sobre o arrastar. O que é o arrastar? Digamos que eu tenha aqui vários valores, tá? Aí eu tenho aqui faixa 1, faixa 2, e eu quero obter a média desses valores. Então, só vou centralizar aqui a informação. Aqui eu apertei o delete, você pode usar no Planilhas Google. Igual média daqui. Beleza, a média deu 35 para esses 2 valores. Mas e se eu quiser a média daqui de baixo e daqui de baixo? Eu devo simplesmente escrever de novo? Devo colocar média daqui para cá? Funciona, mas vai dar trabalho. Porque imagina que você tivesse uma lista aí de 50 linhas diferentes e você tivesse que ter a média de todas elas. Nesse caso, o que você vai fazer é um conceito chamado de arrastar a fórmula. Veja que está aqui, média E4 até F4. Eu clico aqui no cantinho, ó, onde está essa bolinha, arrasto para baixo. Agora ele está me dando a média da E5 com a F5. Se eu arrastar mais um pouco para baixo, agora vai me dar a média da E6 com a F6 e assim por diante. Eu poderia arrastar infinitamente, mas vejam que aqui deu um erro, né? Porque eu não tenho valores aqui. Então ele não consegue fazer a média porque não tem nenhum valor aqui. Se eu fizer 20 e 30, agora vai me dar o valor tranquilo. Então basicamente é isso. Então não estranhe no treinamento quando eu pegar uma única célula e arrastar ela bem lá para baixo. É algo super comum aí no mundo das planilhas. E por fim, o último conceito básico que eu quero falar hoje, que a gente também vai usar bastante no Planilhas Google, que a gente vai usar no nosso curso do Google Finance, é a parte de travar fórmulas. O que eu quero dizer com travar fórmulas? Digamos que eu tenho aqui, eu tenho um valor aqui que é o 20, tá bom? E aqui em cima eu tenho um valor que é o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Aliás, tive uma ideia até melhor. Tabuada. Eu tenho o valor 1 e quanto é 1 multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. A resposta é meio óbvia, né? Mas digamos que eu quero a tabuada do 19. Quanto é 19 vezes 1, vezes 2, vezes 3, etc. Então eu venho aqui e coloco igual 19 vezes 1.
Sim, você pode usar operações matemáticas, além do mais e do menos, você pode usar divisão e multiplicação também tranquilamente. Então eu tenho aqui 19 vezes 1. Bacana, 19. Se eu arrasto para a direita, aqui deu 19, deu 38, que é o resultado esperado, só que deu um problema. Veja que ele não puxou o 19 da célula D7, ele puxou da célula E7. E se eu arrastar de novo para a direita, agora ele não está mais calculando 19 vezes 3, ele está calculando 38 vezes 3. Por quê? Porque a minha célula não está travada, ou seja, se eu arrasto ela para cima ou para baixo, ela sempre vai entender que eu devo puxar. Aqui está imediatamente acima e aqui está imediatamente à esquerda. Então, veja só, eu puxo aqui bem para a direita, ela está puxando uma em acima e uma à esquerda também. Para resolver esse problema, eu posso travar a minha fórmula. E aí eu posso travar de 3 formas. Eu posso travar na horizontal, eu posso travar na vertical e eu posso travar ambas. O que é travar na horizontal? Recapitulando, eu tenho aqui D7 vezes E6. O E6, eu não quero travar nada. Por quê? Porque quanto mais eu arrasto para a direita, mais eu quero que ele tenha valores à direita, certo? Ou seja, para mim não tem problema ele primeiro multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4, eu estou tranquilo. Eu quero travar na horizontal, porque eu quero que ele sempre tenha como referência a célula D7. Então, que ele não vá mais para a direita quando eu mexer nela. Então, eu vou vir aqui na célula D7. Perdão, eu vou vir aqui na célula E7, que é onde eu tenho a minha primeira fórmula. E aqui onde está a D7, eu vou colocar um cifrão antes da letra D. Ao fazer isso, quando eu puxar essa fórmula para a direita, aqui na F7, continua a célula D. Ela está travada na horizontal. Então, não importa o quanto eu arraste para a direita ou para a esquerda, ela sempre vai referenciar a célula D7. Apenas em cima está mudando. I6, H6, G6. Então, eu consegui. Isso foi uma trava horizontal. Coloco o cifrão na frente da letra da célula que eu quero travar. E o que é a trava vertical? Digamos que aqui eu tenha outros valores, eu tenho o 21, o 22, o 23, e eu quero fazer a tabuada desses números também. Então, se eu pegar o 19 e arrastar para baixo, veja que eu tenho o meu problema novamente. A parte de cima, ele sempre está considerando uma fórmula, uma célula acima. Então, se eu arrastar bem lá para baixo, ele não vai estar multiplicando pelo 1, vai estar multiplicando pela célula imediatamente acima. Porém, eu já estou travado na direita, né? Então, ele está referenciando de forma correta a D8. Então, isso eu quero. Quando eu baixo um na linha D, eu quero que ele pegue um abaixo. Porém, aqui eu quero que ele continue tendo como referência a linha 6. Então, como é que eu faço para travar ele na linha 6? Aí a gente vai ter a chamada trava vertical, que é o que eu quero travar? Essa célula aqui, a E6, só que eu não quero travar ela na horizontal. Quando eu arrastar para a direita, eu quero que ela pegue o 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero travar ela na vertical, ou seja, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ela continue sempre na linha 6. Então, o que a gente vai fazer aqui é botar um cifrão nessa célula E6 antes do número 6. Ou seja, a trava horizontal ela é antes da letra, enquanto que a trava vertical ela é entre a letra e o número. Dou Enter, e quando eu arrastar para baixo, vocês vão ver que agora está certinho. Está travando ali em cima, e aqui está travando aqui à esquerda. E o melhor, eu posso selecionar isso daqui, de uma só vez arrastar tudo isso até o final, e agora a minha tabuada está 100% correta. Então eu tenho aqui, ó, G6, D8. Travei na horizontal, não importa o quanto eu arraste para a direita ou para a esquerda, está na forma correta. E a outra célula eu travei na vertical, não importa o quanto eu arraste para cima ou para baixo, está na forma correta que eu quero também. E por fim, o que é uma trava de ambas? É basicamente, digamos que eu tenho uma... Deixa eu só deixar um pouquinho mais bonito aqui essa tabela.
Digamos que eu tenho o objetivo de todos os números que eu fizer a tabuada dos 5, eu quero saber quanto que é eles vezes 3, por exemplo. Aqui é a multiplicação. Então eu vou colocar igual isso vezes isso. 5 vezes 3. Eu posso fazer uma trava de ambas, que é basicamente eu boto o cifrão tanto entre a letra e o número, quanto antes da letra, pois isso significa que agora, quando eu arrastar para baixo, eu vou estar sempre referenciando essa célula. E se eu um dia até arrastar para a direita, por exemplo, eu ainda vou estar sempre referenciando essa célula aqui, a L3. Só para dar um outro exemplo mais interessante, digamos que eu tenha aqui o 10, o 20 e o 30. E aqui eu tenho o 20, o 30 e o 40. E eu quero fazer sempre essa daqui vezes essa daqui. Eu quero multiplicar esses dois valores e dividir eles por 3 no final. Por quê? Porque eu precisei de um exemplo e foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Então, recapitulando, né? Essa daqui eu vou travar na horizontal, essa daqui eu vou travar na vertical. E se eu arrastar aqui para baixo, veja que ele até já me deu um erro de div, né? Porque, na verdade, ele não está mais encontrando a L3. Ele está indo tanto para a direita quanto para baixo. Porque não está travado nem na vertical nem na horizontal. Então, eu vou vir aqui na L3, coloco o cifrão entre a letra e o número, coloco antes da letra. Aí, agora sim, eu arrasto para baixo, arrasto para cá. E veja que não importa o quanto eu movo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, ele está sempre referenciando, na hora da divisão, essa célula L3. Então, acho que esse foi um exemplo um pouco melhor do que o que eu tinha passado aqui antes. E agora você já entende, então, o que são as travas, horizontal, vertical e trava de fórmula para os dois. Então, com isso, você já tem aí uma boa noção básica do planilhas Google em geral e já está pronto para poder acompanhar as aulas efetivamente da fórmula Google Finance. Valeu e até a próxima aula.